Aleluia. Paz do Senhor para a amada igreja. Queridos, é bem verdade o que o anjo da igreja disse, que esse lugar está lindo, maravilhoso, porque nós temos certeza que o Senhor está aqui presente. E nós estamos gratos a Ele pelas vitórias alcançadas. Quantos já receberam vitória hoje aí? Só o fato de você estar respirando, Deus já está confirmando: você é meu servo, você é meu filho, você é minha filha. Por isso eu te trouxe hoje aqui e eu quero falar contigo. O Senhor quer falar com você. Amém, amado? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, versículo 17. Versículo 17. É uma parábola muito conhecida por todos. A parábola do filho pródigo. Quantos conhecem aí? Todos já ouviram falar sobre o filho pródigo? Já, né? Ou tem alguém que ainda não ouviu essa parábola, ou leu essa parábola? Todos já, né? Então, só que eu vou, pelo que o Senhor me deu, eu espero que aquele relógio ali não esteja certo, né? Pelo que o Senhor me deu, eu quero falar somente essa parte A do versículo 17. Mas nós vamos ler o versículo inteiro, todos juntos, mas hoje nós gostaríamos de falar tão somente desta parte A deste versículo. Vamos lá? 1, 2 e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém, amados? Feche seus olhos. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. E aqui, Senhor, mais uma vez os Teus servos estão ouvindo a Tua palavra, aqueles que estarão ouvindo no Facebook, ou pelo YouTube, ou qualquer que seja o Instagram, que o Senhor, ó Deus, esteja alcançando cada coração, cada alma, cada vida, quebrando, ó Deus, todos os males, repreendendo as enfermidades, o câncer, toda sorte de ataque de Satanás contra as vidas neste momento, seja repreendida. Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia, cerca os teus servos aqui com muralhas de fogo, aqueles que vieram aqui nesta noite, Senhor, que estão neste santuário, alcança as almas, alcança o coração, a mente de cada vida que aqui está, aos seus familiares, os nossos familiares que estão ou aqui, ou no Brasil, onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançadas pelo teu poder, poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos? Aleluia. Dá para cantar um hino aí, não dá? Aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus, quando Ele falou comigo acerca desse filho pródigo, e muitas das vezes há muita gente que está sendo enganada, porque ainda não sabe do que Deus é capaz de fazer por ele. Diga aí para seu irmão: olha, Deus é muito maior do que você imagina, ou daquilo que você tem ouvido por aí. Amém? Deus que fez o sol brilhar no dia,
faz o dia colorido, com a flor que já nasceu. Ele estende a sua mão ao mais aflito, para beber da sua água e comer do seu pão. Deus é o recurso mais supremo. Deus na tristeza é meu alento. É o amigo mais chegado que o próprio irmão. A razão da minha vida, a paz no coração. Deus que nos protege durante a noite, nos livrando do perigo, do mal, da escuridão. Mas de manhã estende as asas sobre o ninho. Perco o medo de existir no calor do seu carinho. Deus é o recurso mais supremo. Deus na tristeza é meu alento. É o amigo mais chegado que o próprio irmão. A razão da minha vida, a paz no coração. Aleluia. Por que Deus me deu esta palavra, irmãos? Somente esta parte. E caindo em si. É porque aquele filho que distanciou da casa do pai, ele foi iludido. Quando se fala caindo em si, significa que ele não estava em si. Ele não estava em si mesmo. A maioria das decisões que trazem a ruína é porque a pessoa foi iludido por várias coisas. Um sucesso, um ganho de um dinheiro fácil. Ou então dizer assim, não, eu já posso andar com as minhas próprias pernas. Eu sei o que eu estou fazendo. E foi exatamente isso que o filho mais jovem, ele tomou uma decisão de sair da casa do pai, levando toda aquela herança. Toda aquela herança. Portanto, cair em si, primeiro é reconhecer o erro. Cair em si é reconhecer a imprudência da decisão. Cair em si é reconhecer que foi iludido.
Iludido, diga aí, iludido. Às vezes você pode estar sendo iludido. Há uma voz que talvez esteja batendo no seu ouvido, iludindo você. E a pessoa toma decisões não por conta própria, muitas das vezes, porque ele sai fora de si e começa a tomar decisões de acordo com a sua própria ilusão. Um casamento. Ah, pastor, aquele rapaz bonito deu bola para mim. Ah, pastor, o senhor não ouviu as palavras que eu estou ouvindo? Há muitas palavras que vão iludindo. Pessoas que foram iludidas para ganhar muito dinheiro, um tempo atrás aí, com uma pirâmide. Eu esqueci o nome daquilo que se deu. Mas teve gente que vendeu o seu esquédio todinho, varia mais ou menos $50 mil para investir, porque disseram que aqueles que estavam investindo naquilo, saía de mala cheia de dinheiro. E quando ele viu, ele recebeu um golpe fatal financeiro. Ele foi iludido. O golpe foi fatal. O golpe, muitas das vezes, irmãos, está sendo preparado sorrateiramente, às escondidas, contra você mesmo. Contra você mesmo. Muitas das vezes a Bíblia diz para nós, acautelai-vos. Esse acautelar-vos é estar atento. Ser iludido, irmãos, portanto, é ser totalmente enganado. Diga para seu irmão aí, não deixe ninguém te enganar. Não deixe você ser enganado. Há pessoas que são alienadas mentalmente, a alma. Por isso existe a palavra de Deus para quebrar os sofismas da alma. Você precisa ser mais forte do que o exército de demônios que tentam te iludir. Ilude com os olhos, ilude com a concupiscência da carne, a concupiscência, a soberba da vida. Tudo isso, somos iludidos. Somos iludidos. E aí, eu quero trazer aqui Salmo de número 73, nós vamos ver que o salmista, ele estava sendo iludido só dele olhar lá fora a prosperidade do ímpio. Somente dele estar olhando e percebendo a prosperidade do ímpio. Ele diz assim no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra. Quando pensava em
compreender isto, fiquei sobremodo perturbado até que eu entrei no santuário de Deus. A saída para ele foi entrar no santuário de Deus. A saída para você, muitas das vezes, é buscar auxílio na casa de Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada, iludida, pensando que está tudo certo, que vou me dar muito bem. Nossa, vou me dar muito bem. E quando você entra na presença de Deus, aleluia, aí você passa a entender. Ele diz assim: então eu entendi o fim deles. Eu entendi. Você vê que o filho mais jovem, chamado de pródigo, ele, na sua ilusão, ele foi descendo de escada abaixo, perdendo, gastando tudo que ele tinha da herança do pai, e foi gastando e gastando. Puxa, aí quando ele gastou tudo, veio uma fome sobre a terra, e passava necessidades, estava passando necessidade. E aí encontrou uma pessoa que lhe deu assim um emprego, e o emprego que deu foi apacentar porcos em um dos seus campos. E naquele momento ele desejava comer as bolotas de porcos, porque ninguém lhe dava absolutamente nada. No momento de fome. Então, queridos, o que acontece é, primeiro, o que acontece quando nós caímos em si, quando estamos iludidos? Primeiro, a pessoa aterriza, olha a situação dele, ele aterrizou em um cenário de dura realidade. Ele estava necessitando, ele estava com fome, e ele estava agora numa situação, a primeira realidade, quanto tempo ele perdeu de estar longe da casa do Pai. O tempo é uma realidade não abstrata, mas é uma realidade absoluta, concreta. Não volta atrás o tempo, irmão. O tempo que você perde iludido com qualquer que seja a situação, ela é perdida. E o tempo que esse moço perdeu, ele encontrou-se com uma realidade dura, porque ele começou então a cair em si, porque é assim que o diabo faz. Ele prepara a armadilha, ele coloca a pessoa numa situação constrangedora, vergonhosa, necessitando de tudo e de todos, e aí ele sai fora e a pessoa cai em si. Ele caiu em si. E você sabe que tem muitas coisas, irmãos, a Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Existem casta de demônios que ele só bate retirada com muito jejum e oração, irmão. Porque a ilusão que o diabo muitas das vezes leva as pessoas, e hoje, irmãos, está alastrado as ilusões. Basta você pegar no celular e abrir. As pessoas, elas tiram fotos, mas elas dão uma maquiada na foto. Fica tão bonita a pessoa. Rapaz, dá uma maquiada assim que eu fico assim, renovou uns 200 anos. Você abre o celular, você vê
mulheres, homens fazendo a musculação, e eu penso assim, meu Deus, eu não sou nada mesmo não perto desse povo. Olha o músculo daquele moço. Olha ele na academia, e tem dia que eu faço, hoje eu vou para a academia e termino não indo. As esteiras que a gente compra, muitas das vezes só serve para botar a toalha molhada em riba. E a gente vê assim lá na propaganda por fora, é tão bonito, maravilhoso, mas é só ilusão, irmão. A realidade é outra. Diga para o seu irmão, a realidade muitas das vezes é outra. Você é feliz e não sabe. Porque o filho pródigo diz assim, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. E agora ele caiu em si. Aleluia. E a segunda realidade era como ele se encontrava. Tanto sentimental como físico. Porque quando ele voltou para a casa do pai, o pai teve íntima compaixão. Isso mostrou que ele estava assim, desfavelado. Ele quase não reconhece o filho quando vê de longe. Mas o pai, ele está sempre de olho. O pai, ele quer relacionamento com o filho. O pai, ele quer abraçar o filho. Aleluia. O pai quer ver o filho de alguma forma. Esses dias eu fui lá na casa do meu filho, na Flórida. Cheguei lá, mas é bom estar aqui, só de ver ele e tal. Mas aí ele diz assim, pai, vocês passam para mim um sentimento de segurança, de paz, de conforto. Só a presença do Pai. Só a presença do Pai na sua vida já lhe vai trazer segurança, conforto, paz. O sentimento de proteção volta imediatamente para você. Porque o Pai está perto. O Pai quer ver o filho. Não seja iludido, distanciado do Pai. Hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, calma, meu filho. Para onde é que você está querendo ir? Eu estou te sustentando com as minhas mãos. Não te falta nada. Aleluia. Pois bem, meus irmãos, como ser livre de uma ilusão? Como você pode cair em si de verdade? Primeiro, peça ao Senhor, diga assim, eu vou pedir ao Senhor, para mim não cair na ilusão. Peça ao Senhor, antes de você cair. E se por um acaso você esteja deslizando por aí em ilusão, peça ao Senhor. Porque Deus vai te fortalecer. Deus não desampara ninguém, irmãos. Ele é Pai. O Senhor nunca vai desamparar nenhum daqueles que vêm até Ele. Pode estar na situação que estiver, pode estar passando pelo problema que estiver passando, pode ter entrado nos maiores buracos da bagaceira geral. Deus continua te estendido as mãos e querendo ver o filho, abraçar o filho. E aí, Isaías 42, versículo 6 até o 8, o Senhor diz assim, eu, o Senhor. Olha o que Deus está querendo dizer para você que está me ouvindo hoje. Ele diz assim, eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei.
E te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Ei, aleluia, abra seus olhos agora, caia em si. O Senhor está no controle, no domínio da sua vida. Abra seus olhos, porque Ele é Deus, Ele continua no controle. Se você está vivo hoje, é porque Ele está controlando a tua vida. Não importa o que digam de você, não importa o que disseram de você para mim, tão pouco, irmão. Não importa o que disseram de você para outro, tão pouco, irmão. O importante é que o Senhor te ama. Te ama. Ah, fulano está falando mal de mim. Meu irmão, o importante é aquele que te ama. Ele te quer bem. O Senhor te quer bem. Aleluia. E aí, como Deus faz com que as nossas ilusões, elas caiam por terra? Como é que Deus faz isso? Em Efésios 1, versículo 18, ele diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Irmãos, quando a coisa vem de Deus, os nossos olhos do nosso entendimento. Você já pensou? Você está aqui hoje, você está se alimentando da palavra, não está? Mas como é que você está se alimentando? Você está se alimentando com os dentes do cérebro, da sua mente. Deus está te alimentando hoje, aqui, nesse lugar. Então, Ele está abrindo os olhos do teu entendimento para que você esteja são, caído em si. Não seja escravo de qualquer que seja a ilusão por aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda ilusão que está permeando a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu quebro agora essa ilusão, seja ela financeira, seja ela no vício, seja ela pelos olhos, seja ela pela mente, pelo desejo, qualquer que seja a ilusão, é quebrada hoje. Caia em si, em nome de Jesus. Caia em si. Aleluia. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Tem uma riqueza muito grande da parte de Deus para você, filho. Filho, filha. A riqueza do Pai é maior do que essa ilusão. A glória do Pai é maior do que essa ilusão que você anda por aí permeando ela. Quantos jovens não saíram da igreja para ir poder fumar vapor? Vapor. E eu alerto os pais para dar uma olhadinha no quarto dos seus filhos. Ah, pastor, minha filha é muito santinha. Confia não, irmão. Confia não. Porque todo pai é assim. Ama demais e termina ficando cego. Vê os defeitos de tudo quanto é filho, mas dos filhos dele não vê. Não enxerga, não consegue ver. Não consegue ver. Dá uma olhadinha. Veja se seu filho não está sendo iludido. Iludido. Sendo levado. E isso é aos poucos. Olha, a riqueza da glória, da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. É pelo poder de Deus que nós vamos repreender todo sofisma, toda ilusão, tudo aquilo que está lhe atrapalhando a sua casa. É pelo poder que há no nome de Jesus, quebrando as cadeias, as correntes vão cair por terra. Isso é manifesto em Cristo Jesus, por meio de
Cristo Jesus. Segundo, irmãos, a forma pelo qual Deus, Ele vai fazer com que você seja firmado os teus pés. Porque, irmãos, eu falo isso, firmar os passos, não ser levado, eu falo isso por experiência. Eu já tenho alguns anos de fé cristã. Tenho alguns estudos da palavra já. Eu tenho até bacharel em teologia. Mas isso não precisa de nada. Existe uma matéria chamada, isso é visto no bacharel, chamada soteriologia. A soteriologia, ela trata de 3 assuntos que é tratado aqui na Tarde da Bênção, mas ninguém sabe. 3 assuntos. A soteriologia, soter, é uma palavra grega que significa 3 palavras em português: salvação, libertação e preservação. A salvação, ela acontece nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus, a palavra pregada. Depois ela vem a libertação, que é necessária acontecer. Sendo liberto de todo espírito mal que está travando a vida, vícios que está fazendo com que a pessoa esteja cativo àquilo. Isso é necessário. E depois precisa da preservação. Você é necessário preservar-se em Cristo Jesus, manter-se firme. Diga aí para o seu irmão, você vai manter firme ou vai ser iludido? Você está firme, irmão? Você está firme? Aleluia. Ou está iludido? Eu não creio que você esteja iludido. E se estiver iludido, hoje cai por terra todo mal contra a sua vida, no nome de Jesus. E João Batista, ele escreve, aliás, ele fala, porque quem escreve é Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Olha o que João Batista diz. Eu, em verdade, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E eu quero conclamar você que está aqui, para voltar a buscar a presença do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo, a transbordar em línguas, cheio do poder. Você que diz assim, já não funciona, não. Irmão, venha buscar poder de Deus, é ser cheio. O Espírito Santo continua fazendo as mesmas obras. Jesus continua salvando, libertando e batizando com o Espírito Santo. E Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. O crente que vem numa igreja pentecostal, ele precisa ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Graças a Deus pelo nosso pastor, que toda vez que prega é fogo. O fogo cai. O fogo cai aqui nessa igreja, irmão. A unção está derramada nessa igreja. As vidas, irmão. Aqui essa igreja é referência para a cidade de Filadélfia, porque é cheia da presença do Espírito Santo de Deus e do fogo. E do fogo. Aleluia. Irmãos, ilusão é um tipo de embriaguez. É um tipo de embriaguez. Quantos já foram da bagaceira aqui, como eu, e que já
andava trôpego, perdendo as pernas, assim na estrada, de tanto bêbado que estava. Eu, para acabar de completar, eu botei e fui logo um bar. Quando eu não vendia, eu bebia. E aqueles que vinham para comprar e para beber cerveja, eles queriam um companheiro. Eu falei, é eu mesmo. É eu mesmo. Então, chegava a altas horas da noite, teve uma vez que eu fui fechar as portas, não estava quase enxergando, fechando as portas do bar, quando eu encontro com outro bêbado, que eu assustei com ele, ele assustou comigo, nós caímos nós dois juntos na lama. De tanto bêbado que nós estávamos. Mas Jesus me salvou, me libertou. Olha, irmão, 5,8 ainda, mas é porque Ele me libertou. Aleluia! Me sustentou, me livrou. Glória, glória. Quantos dão glória? Porque você está aqui vivo, vivo para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A ilusão é um tipo também de embriaguez, mas é uma embriaguez espiritual. Uma embriaguez espiritual. E é aquilo que o diabo está mais colocando por aí. A internet. Outro dia eu estava vendo um canal de história. Até assim, o canal de história, eles agora querem falar que é os ETs que fez muitas coisas. É os ETs. Para negar a existência de Deus. E aí, aos poucos, aquilo ali é ensinado todos os dias no canal de história. Todos os dias, aquilo ali, eles começam a falar dos sinais que estão aparecendo e tudo eles estão mostrando que é os ETs. Mas é a volta de Jesus, irmão. É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. E aí, a ilusão, ela leva a pessoa para um outro lado. Tá? E tanto o lado literal, ele pode atacar o espiritual, como o lado espiritual, ele ataca o literal. E muitas das vezes começa no literal e termina no espiritual. E muitas das vezes começa no espiritual e termina no literal. Os irmãos entenderam mais ou menos esse? É a ilusão espiritual. E esse rapaz, para cair em si, ele estava iludido. Para cair em si era porque ele estava fora de si. Fora de si. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Ah, pastor, um vinhozinho não é nada não, né? Para mim é. Só se minha esposa, quando vai cozinhar, ela cozinha às vezes com vinho de cozinha. Eu falei, eita, esse negócio é perigoso, não é não? Não. Eu fui liberto. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Tem gente que vive chapado. Chapado. Chupa todas. Entendeu? E aí, está normal, porque está iludido. Está normal, mas está iludido. Não, pastor, não tem problema. Final de ano, dezembrozão aí, Natal. Que tal nós comprar uma garrafa? Repreende essa ilusão, irmão. Porque a Bíblia diz que é um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento, está ali, quem mexe com fermento? Pastor Cristiano. Ele bota só um pouquinho no meio da massa, o trem incha.
um pouquinho de fermento pode fazer com que essa massa esteja iludida. É só uma ilusão. Está inchada. Está inchada. Ilusão. Nós vamos repreendê-la hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para mim finalizar, e nós fazemos uma oração especial para quebrar todo sofisma, o meio pelo qual você vai conseguir se livrar de qualquer que seja aquilo que está te tirando de si. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Tem uma série enorme de situações que te tira de si, de você mesmo. Até a voz do teu passado. A voz do teu passado que muitas das vezes tem falado mais alto do que aquilo que Deus está falando para você no presente. É preciso você se livrar desta voz. A voz da tua vergonha do passado, da mocidade. É preciso você se livrar dela hoje. Isso significa cair em si também. Porque Deus tem coisas boas para você. E o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Vamos para frente, irmão, diga aí. Vamos para frente, irmão. Chega e está ficando olhando para trás. Pare de ficar olhando para trás, porque senão você vai bater na frente. Você vai bater. Não olhe para trás. E aí, nós temos que militar com as armas certas, na posição certa e para o alvo certo. Não use armas espirituais contra o seu irmão, mas use as armas espirituais para derrubar fortalezas do adversário, do teu inimigo. E aí, segundo os Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Você não está nessa terra, como cristão e servo de Deus, lutando com as suas próprias armas carnais, ou com as armas carnais que o inimigo tem te dado. Não, não. Porque as armas da nossa milícia não são, vamos dizer, as armas da nossa milícia não são carnais. Para de ser carnal, menino imprudente. Não tome decisão precipitada, deixa de ser imprudente, irmão. Pense duas vezes antes de falar. Pense duas vezes antes de fazer um negócio, de assinar. Pense mais uma vez antes de tomar uma decisão como esse jovem. Não use da carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Fiquemos de pé, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de chamar o pastor para fazer o apelo aqui hoje. Eu vou pegar aquele violão e nós vamos orar para quebrar cadeias, sofismas, repreender o inimigo que às vezes tem falado no seu ouvido para tomar certas decisões precipitadas e que não são de Deus. E hoje nós vamos orar, quebrando todo ilusionismo em nome de Jesus.